Gostaria de convidar agora Santana com o seguinte tema: tirocínio policial. Boa tarde. Estou sargento, faço parte da Briosa, da PEMERGE, há 14 anos e tive esse privilégio de estar com essa galera aqui que eu dispenso elogios. Atualmente, a galera que está na busca aí pelo seu canudo na área de direito, pela sua OAB, vem se deparando em algumas questões sobre os juízes e muitos promotores, muitos defensores estarem questionando o policial quando o policial chega numa audiência e o juiz ou o promotor, o defensor, questiona sobre o que é o tirocínio policial. Como bem foi falado aqui por todos, a segurança pública começa no nosso lar, quando a gente educa o nosso filho, e a escola, na verdade, ela tem a função somente de transmitir conhecimento. Mas a inversão de valores e a promoção que vem continuamente de diversos governos estão invertendo esses valores. E esses valores invertidos estão, inclusive, no nosso saudoso judiciário. Não só no nosso judiciário, como também com as covardias internas que a gente que está na ponta da lança sofre por não ter direito de expor as nossas opiniões. Certamente, quando eu voltar para o Rio de Janeiro, deve ter um DRD ou uma covardia interna para eu estar respondendo. Só vai ser mais uma. Graças a Deus eu tenho um escritório de advocacia diferenciado, então eu estarei embasado. Mas voltando sobre o tirocínio policial, e aonde eu apresento isso em meu livro, Cidade de Deus, Escola de Polícia, eu falo sobre a leitura de cenário, tá? Quem quiser adquirir, estamos ali com uns exemplares, inclusive em valores promocionais, que só terá quando eu vier em Salvador, porque aqui o povo é diferenciado. Eu falo que só tem um povo mais alegre do que o carioca, que é o baiano, sem sombra de dúvida. Então, voltando, na página 115 do meu livro, eu falo sobre a leitura de cenário. Quando um policial chega para prestar seu depoimento, e ele é questionado sobre o tirocínio policial, o que é o tirocínio policial? O tirocínio policial é aquilo que não se ensina no Cefap, que não se ensina, que não é passado, inclusive por aqueles que nunca trabalharam na rua, porque há uma grande diferença entre se vestir uma farda e ser um policial. Não adianta você ter uma carteira funcional, não adianta você ter uma patente no braço, se você não viveu, de fato, a realidade contínua do serviço de rua, que é o famoso ordinário. A gente falar sobre um livro, a gente decorar é uma coisa, a gente viver é outra. O policial, quando ele se depara com uma situação a qual ele chega e efetua uma prisão e ele é questionado, como tem casos que o elemento foi preso com 300 quilos de cocaína, com 200 quilos de cocaína em um veículo, e quando ele chega em audiência, naquela famosa audiência de custódia, inclusive, e ele afirma: eu realizei a prisão através do tirocínio policial. De imediato, o elemento que foi preso, ele é solto, porque para a justiça não existe o tirocínio policial, em via de regra, na maioria dos casos. O tirocínio policial nada mais é do que aquele legado, do que aquela construção que o policial, ao longo do tempo, ele começa a perceber. Ele não estudou psicologia, mas ele sabe que o corpo fala. Quando você vai conversar com seu filho, quantos daqui são pais e mães? Muitos. Dificilmente o pai e a mãe não conhecem o filho. Então você vai conversar com seu filho sobre o último bombom que estava na caixa
e que certamente ele já havia comido 2, você não iria dar o terceiro porque você quer dar limite para o seu filho. E o bombom misteriosamente some. E você vai conversar com o seu filho, com a sua filha, e você pergunta, foi você? Ele nem respondeu, a sua filha nem abriu a boca, e você já sabe que foi ela ou ele que comeu. É ou não é assim? E quantos de nós fomos crianças, assim como eu, a minha mãe, uma vez eu aprontei feio com ela, minha mãe pegou a Bíblia e falou, você tem coragem de jurar com a sua mão sobre a Bíblia? Eu falei, tenho. Ela, não acredito que você está mentindo e você vai fazer isso. E eu estava mentindo. Mas eu queria sustentar que eu estava certo. Mas a minha mãe não precisou. Ela falou, não, vou te poupar desse juramento, não vou deixar você colocar a mão sobre a Bíblia. E quando a gente vai abordar uma pessoa, quantas vezes, diversas pessoas aqui, principalmente na Bahia, tem uma constância nos roubos, né, nos coletivos, nos pontos de ônibus, você se depara com um policial e o policial vem andando com aquela cara carrancuda que tu acha que ele não é ser humano, você acha que ele é um animal. E ele vem andando e aí ele tem o olhar voltado para uma pessoa só. E aí todo mundo fica se olhando, tipo, será que ele está olhando para mim? E o policial vai na pessoa certa. E o policial vai e essa pessoa está com alguns objetos furtados ou roubados, ou está com uma arma, ou está com uma arma branca, com uma faca. E todo mundo, ué, como ele sabia? Como o policial sabia? É o tirocínio policial. É aquilo que o policial, ao longo do tempo, adquiriu exercendo a sua profissão. E isso não é só na atividade policial, é claro. Se a gente for levar para uma questão particular, quantos daqui possuem habilidades que estariam executando até de olho fechado? Porque é sua rotina. Então, hoje, o policial militar, ele vive cerceado até daquilo que, de forma centenária, vem sendo cultivado na instituição, que é o conhecimento policial. Hoje, o policial militar, todas as vezes que sai de casa, ele tem que se reinventar, porque o Estado e as correntes e as movimentações desses pseudos intelectuais e gestores do nosso país querem transformar isso aqui em qualquer coisa, menos em um país de primeiro mundo. Porque quando você coloca a câmera corporal no peito de um policial e você fala que a solução para a segurança pública é o policial ser continuamente monitorado, por que os deputados, os senadores e até o presidente não realizam um teste toxicológico rotineiramente? Porque a lei é para uma classe e não para todos. Então, o desafio que eu, como policial militar do Rio de Janeiro, a qual já estive no tribunal do júri, respondo algumas averiguações, alguns IPMs, é só nomenclatura que muda de um estado para o outro, mas é um absurdo a gente ter que responder o óbvio. Uma pessoa que se submete a cursar uma faculdade de Direito, a prestar um concurso altamente concorrido, e tem o prazer, e seu único objetivo de vida é condenar o policial. Todas as vezes que eu fui em um depoimento, todas as vezes, mesmo como testemunha, que o policial, quando ele vai no depoimento, ele vai como testemunha, eu tenho que me defender. Eu tenho que me defender, eu não estou lá para narrar somente a ocorrência a qual eu efetuei a prisão. Eu estou lá para não me tornar réu numa prisão que na maioria das vezes eu efetuei em flagrante delito. Então, eu posso afirmar categoricamente para todos vocês que ser policial, ser da segurança pública é uma vocação. E quando eu digo ser, não é estar. Porque exercer a sua função, de fato, e na ponta da lança, é muito diferente do que
essa presença aqui, ó, na sala, no ar-condicionado. É muito fácil alguém que preste no concurso, que vai para o Ministério Público, chega lá e com uma canetada, como o chefe Basílio aqui bem disse, é o estagiário, e eu sei que é porque eu tenho acesso ao fórum a qual eu rotineiramente estou lá depondo, toda semana. Eu tenho audiência, já chegou no meu e-mail, eu tenho audiência até dezembro. Até dezembro desse ano eu já tenho audiência confirmada, porque chega no meu e-mail. E sabe qual é o dia da audiência? É na minha folga. É na minha folga, e eu não recebo. E quando eu chego numa audiência, eu tenho que explicar o óbvio. Eu tenho que chegar para o juiz, para o promotor, para o defensor, e tenho que falar. E no mais, aqueles advogados que a gente sabe que cruzaram a linha da advocacia, já não mais são advogados, mas se tornaram associados da facção. Conhece algum caso? Conheço muitos. Então, ó, não é brincadeira, chegou a arrepiar até aqui o couro do cérebro. Então, o que eu digo para vocês é, meu amigo, se você está aqui nesse momento com essas pessoas e lá na frente você vai se tornar um juiz, um promotor, um advogado, que você entenda que as suas ações, que o seu conhecimento, ele deve ser para o bem. Porque tem muita gente, de todas as formas, tentando e conseguindo enfraquecer essas pessoas que são vocacionados. Todo mundo aqui responde alguma coisa. Todo mundo aqui. Se não responde, vai responder logo, porque a gente está se expondo. Né? A gente está aqui para contrariar aqueles que se acham detentores de todo o conhecimento. E às vezes, por passar no concurso diferenciado, acho que tem mais conhecimento que você. Então eu posso garantir para vocês que o policial militar, o PRF, o guarda civil, o guarda penal, o guarda portuário, a segurança no Brasil é um desafio que não se compara a nada no mundo. Tem um amigo, está aqui, ó, Ezequiel, né, profeta? Ezequiel esteve na guerra da Ucrânia. Lá, os combates possuíam qual a distância mais aproximada, Ezequiel? Normalmente os combates, o confronto, quando você entrava em confronto, qual é a distância mais aproximada? Existia confronto próximo, mas aqui você entra num beco, um moleque está na janela, o homem está na janela, ou o coroa está na janela de uma casa te esperando para te dar um tiro de fuzil. A 1 metro, 2 metros. Qual realidade no mundo? Um grupo de assaltantes sai para assaltar roubar um carro e vai de fuzil. Qual realidade no mundo? O cara vai para assaltar um celular e está com uma pistola Glock, que é uma dos melhores armamentos do mundo, kit rajada, para assaltar um celular, uma corrente, como eles falam. Então, esses são os absurdos que a gente está aqui para compartilhar com vocês e explicar. Eu acho que aqui ninguém ficou em dúvida o que é o tirocínio policial. É aquilo que você aprende em casa, quando você vai questionar seu filho, e você já faz a leitura do seu filho. A psicologia explica que quando você questiona uma pessoa e a pessoa, de alguma forma, está tentando administrar se ela vai dizer que é verdade ou não, normalmente ela desvia o olhar dela, ela baixa o olhar, olha para o lado esquerdo. Quem estudou psicologia sabe do que eu estou falando. Mas o policial militar, quando ele faz toda uma leitura de um cenário e ele está cansado na sua folga, não querendo mais estar ali, quer voltar para casa. Semana eu fui cortar o meu cabelo no barbeiro, que é um militar do exército.
Ele virou para mim e falou, cara, sabe o que eu fico olhando para você e fico questionando? Que você, quando chega todo final do ano, tu está pendurando as luzes de Natal. Eu passo lá e falo, cara, como é que ele consegue? Eu chego no meu quartel e falo, pô, vocês estão preocupados em administrar papel, em documento? Imagine o policial que tem aquela realidade de, acabei de ter um confronto, tenho que chegar em casa, pegar minha filha, como eu faço, levar para aula de música e depois para o jazz. E aí, quando eu a busco, levo na escola, chega à noitinha, eu estou querendo dar aquela cochilada, aí ela vira para mim e fala, papai, agora chegou a hora de você se tornar minha boneca, eu vou te maquiar. É até difícil falar isso porque a voz embarga. Mas é essa a realidade. É essa a realidade que a gente vive. Uma realidade que os nossos, dentro da instituição, querem prejudicar a todo momento. Quem está de fora e não conhece, nos julga e nos condena como animal. E culturalmente, no judiciário, existe algo que eu aprendi com o meu advogado, e que ele falou, nunca mais se esqueça disso, que é um negro e foi um homem adotado, Dr. Marivaldo Sena. Ele virou para mim e falou, meu filho, coloca uma coisa na sua cabeça. Aprenda todas as vezes que você adentrar num tribunal. Existem 4 P's. 4 P's. Se você está dentro de uma classe dessa, você já entra pré-condenado. Se você for pobre, preto, policial ou prostituta, você pode ter toda a razão do mundo, mas você já entra para depor com uma sentença faltando só assinatura. E é dessa forma. E o que eu quero provocar nos senhores é deixarem de ser somente ouvintes, estudantes ou futuros profissionais, mas que os senhores sejam aquele fator decisivo. Tem aquela parábola do pássaro, que a floresta está pegando fogo, está todo mundo correndo. O leão, o rei da selva, correu. Todos os animais que poderiam fazer alguma coisa ali, aí ficou só aquela última andorinha, né? E ela ali pegando uma gotinha de água e levando. Aí um outro animal viu, perguntou para a andorinha, andorinha, mas só você que está tentando apagar o incêndio, bora? Ela, não. Eu tenho que fazer a minha parte. O que os outros vão fazer, pouco importa. A minha consciência, a minha ética, a minha moral me obriga, me conduz ao dever de fazer a minha parte. É cada um de vocês aqui. Faça a sua parte. Seja boa semente. Onde é que vocês estejam, faça o melhor. Dedique e sejam multiplicadores do bem. Porque isso aqui deveria ser em todo o país. Falei isso para o professor Clóvis. Falei, professor Clóvis, esse momento, o momento que vocês estão tendo exclusivo de questionarem, de estarem aqui, quantas pessoas chegaram ali, pô, como é que é lá no Rio? Isso aqui é privilégio. Vocês estão bebendo direto da fonte. Aqui não tem nenhum personagem. São todas pessoas que vivem dioturnamente a realidade. A realidade. E eu posso garantir para vocês que vocês podem até achar que durante um confronto, quando um policial ali com outro tem seu ritual, muitos julgam como comemoração, né? Está comemorando que realizou um auto de resistência, aqui chamam de AR, né? Auto de resistência. Mas o policial não está comemorando aquele indivíduo que ele tombou, não, porque a maioria, inclusive, dos policiais que eu conheço são pessoas devotas, são pessoas que têm crenças e sabem que haverá um julgamento. Mas ali a gente está comemorando a vitória sobre a morte, a nossa vida, que deixou de ser ceifada no momento que a gente abateu o inimigo.
Porque quando eu saio de casa, tá minha esposa aqui, certa vez quando eu fiquei na Cidade de Deus encurralado, eu ainda era namorado dela, e que ela chegou para mim e falou, você volta para casa? Eu falei, claro que eu volto. Ela, não, tu não está entendendo, você volta para casa? Eu falei, eu volto. E naquele dia, eu tive literalmente uma premonição, e antes de eu sair de uma base, no interior da favela da Cidade de Deus, eu avisei todo mundo, galera, o vento mudou. Sei que a guarnição que está saindo vai ter um trabalho a mais, porque vocês estão sendo cansados, mas ó, atividade. O pessoal não entendeu. Como assim, Santana? Eu falei, meu irmão, atividade. E ali fizeram um quadrado, que é uma técnica de guerrilha. Cercaram nossa equipe por todos os lados. E a gente literalmente ficou encurralado. Só conseguimos sair posterior a um confronto de mais ou menos 1h30 com a ajuda do blindado. Mesmo assim, não saímos no interior do blindado. Saímos na caçamba de uma viatura. Eu com meu fuzil travado, com um corte na mão, que eu não sei se foi um projétil, que foi. E aquela equipe que estava saindo esgotada, de estar numa área conflagrada, quando chegou lá de fora, até meu amigo Reg, ele falou, Santana, naquele momento eu achei o maior absurdo do mundo você falar aquilo pra gente. Eu falei, cara, por que o Santana está falando isso? Só quando nós saímos da favela e não cessou a agressão, porque na última rua da favela, sabe quando tu sai dentro de um furacão e tu fala, graças a Deus sobrevivi. Aí veio outro furacão, na última rua, tinha outros marginais aguardando para atentarem com a nossa vida. Eram na faixa de uns 4 a 5, todos eles armados, disparando novamente contra a nossa equipe. E aí eu falo para vocês, é difícil chamar algum de nós de herói anônimo? Não é difícil. Porque chegar em casa, ter que aturar essa mulher linda aqui, cheia de exigência. Porque eu tenho que ser o marido, eu tenho que ser o namorado, eu tenho que ser o amante, eu tenho que ser o provedor, eu tenho que ser o pai. E eu não posso perder a minha humanidade. Mas é difícil. O fardo é pesado. O fardo não é leve. Eu garanto para vocês. E olha, como eu compartilhei aqui no primeiro dia, as minhas referências de policiais foram totalmente opostas. Um desses policiais que eu tinha mais convívio era casado com a minha prima, um homem extremamente agressivo. O outro policial era pai de um amiguinho meu, que quando eu brincando de lutinha com ele na escola, saí da escola, ele me pegou, veio me chamar para conversar com ele, eu fui inocente, uma criança no primário, ele me pegou pelo cabelo e me deu um soco na nuca, e eu urinei nas calças. Mas eu decidi ser luz, eu decidi que eu não poderia ser parte daquilo que me foi oferecido. Não é porque te jogam lixo que você tem que também ser um propagador de lixo. Então, eu agradeço a oportunidade, eu espero que de alguma forma essa mensagem se perpetue, e meu objetivo de vida como policial militar é conquistar mentes e corações e transformar a próxima geração. Obrigado.